Boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos aqui nessa noite. A gente está muito feliz com esse evento, porque é um evento que faz parte de um projeto super importante para a gente, que é o MED Carreiras. Então, eu queria começar dando boas-vindas a todos, dizer que é um prazer tê-los aqui com a gente. Alguns de vocês já certamente ouviram falar do MED Carreiras. O MED Carreiras é um projeto que tem como objetivo desenvolver, né, a reflexão dos nossos alunos em relação à sua carreira. A gente sabe que o curso de medicina é um curso denso, é um curso de carga horária bastante elevada e que tem um conteúdo também bastante extenso. E ao longo desses 6 anos de curso, a gente observa que os alunos têm alguns desafios em relação a pensar na sua carreira, né? O que ele vai fazer, de fato, ao terminar o curso, na sua especialização, qual especialidade vai escolher, que curso ele tem que fazer ao longo da graduação, o que ele pode, né, na verdade, buscar além das aulas, os estágios, estágio acadêmico bolsista, SUSEME, uma série de atividades que a gente entendeu que precisava criar um projeto para que alunos, professores, docentes, discentes pudessem refletir sobre esse momento, sobre essa jornada desse aluno durante os 6 anos de curso. E aí a gente, além de uma série de atividades que a gente vai desenvolver nas unidades, workshops, uma série de encontros que tem esse objetivo, né, de cuidar um pouquinho mais também da saúde mental do aluno de medicina, uma série de frentes que a gente está abrindo. A gente tem aí um ciclo de palestras, que na verdade são bate-papos, né, entre pessoas, expoentes, colegas que têm muita experiência, que vão poder tirar uma série de dúvidas da gente, que certamente todos nós médicos tivemos enquanto a gente estava na faculdade. Então hoje a gente tem um convidado super especial, que já a gente vai apresentar para vocês, mas antes eu queria fazer aqui alguns avisos paroquiais, né? Comunicar algumas coisas importantes aqui antes de começar o nosso bate-papo. Primeiro, apresentar o time, né? Apresentar a equipe que trabalha exaustivamente aí para desenvolvimento do MED Carreiras. Começar aí pela Daniele Chaves Costa, que é a superintendente nacional, que cuida nacionalmente do projeto MED Carreiras. Ela está dentro da estrutura de carreiras, né, do nosso grupo educacional, e ela, portanto, é a que vai acompanhar todo esse processo, idealizando, costurando aí as diversas atividades. Nós temos também a Aline Sucupira, ela é a responsável focal MED Carreiras no Rio de Janeiro. A gente está desenvolvendo MED Carreiras em todos os estados, então eu dou boa noite aí a todos os alunos de medicina e da área da saúde que estão nos acompanhando hoje. Então a Aline é quem está como focal aí do MED Carreiras no Rio de Janeiro. Muito em breve a gente vai apresentar os focais das outras regiões do Brasil. Nós temos também aqui com a gente a Ligiane Menezes, ela é responsável, head, por área de relacionamento com os alunos. Muitos de vocês conhecem a Ligiane aí, né, o tempo todo trocando com ela. Então, ela, dentro da área de relacionamento com o aluno, experiência do aluno, né, sucesso do aluno, essa área tem vários nomes, também está aí o MED Carreiras. Então, é um projeto em parceria também com a área de medicina e, portanto, a Ligiane é quem toca essa frente aí. Do time dela, o Rogério, muitos de vocês conhecem o Rogério também. O Rogério atua na área da Ligiane, tem um contato muito próximo com os alunos. Então, dito isso, apresentamos aqui o time, né? A Daniele, a Aline, a Lige, o Rogério. Eu queria aproveitar, antes de passar a bola para o nosso anfitrião da noite, que vai apresentar o nosso palestrante, eu queria avisar a vocês que essas atividades do MED Carreiras, elas contabilizam horas de atividade curricular, atividade acadêmica complementar, então, portanto, cada atividade dessas equivale a 5 horas a AC, então é importante o registro da presença de vocês aqui no evento para poder vocês, então, computarem essas horas para integralização da carga horária para colação de grau. E queria anunciar aqui os próximos eventos. Dia 18, o professor Sérgio Zaidaf
vai nos presentear aqui com um bate-papo sobre como fica a relação médico-paciente no contexto da Covid e da telemedicina, todos os aspectos aí relacionados a essa relação médico-paciente remota. No dia 23/11, tudo sempre no mesmo horário, a palestra com a professora Ana Tereza sobre pesquisa científica em medicina, o que é importante saber sobre pesquisa, como procurar linhas e projetos de pesquisa, quem gosta, então, de atuar na área de pesquisa, o que precisa saber em relação ao período de graduação. E vamos fechar o ano com chave de ouro, com um grande grupo, né, educacional, em especial da área da saúde, que vai vir aqui a diretoria para bater um papo com nossos alunos, falando um pouquinho sobre o mercado de medicina, o que tem de tendência, que a gente ainda está por confirmar essa agenda, em breve vamos enviar para vocês, tá bom? Bem, como a maior parte de vocês sabem, eu sou o Silvio Peçanha, sou médico neurologista e diretor nacional dos cursos de medicina da Estácio. Hoje vou passar para o anfitrião a bola aqui, que vai dar continuidade aqui no evento, que é um grande conhecido também de vocês, que é o José Antônio Ferreira Júnior, o Júnior, né, que é presidente do Centro Acadêmico do curso de Medicina da Estácio do campus Presidente Vargas, o CAMES, né, o nosso primeiro centro acadêmico, né, da história, e ele é aluno do 6º período. A gente chama aqui no grupo de M6, né? Muito bem. Vou passar a bola para o Júnior, que vai anunciar hoje aqui uma pessoa muito querida, um grande parceiro da Estácio e da Edux, de modo geral, da Unifacid, da FAPAM, que é um grande parceiro que está revolucionando aí a educação médica, trazendo uma transformação digital, e aí eu não vou dar spoiler, vou passar para o nosso querido Júnior, e lembrando aqui que, como a gente está falando de carreiras, eu perguntava há pouco ao Júnior, quando eu for te apresentar, eu vou falar assim, futuro o quê? Qual a especialidade que você já escolheu? Ele, eu estou entre especialidades afins, eu estou entre psiquiatria, cirurgia plástica, neurologia ou medicina de família. Então, ele está super decidido para mostrar como que é importante refletir sobre carreira durante a faculdade, né? Então, vou passar para o nosso futuro psiquiatra, cirurgião plástico, médico de família e comunidade, Júnior, tá contigo a bola aí. Show. Valeu, Silvio. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite, pessoal. Bom, o Silvio já me apresentou aqui, né? E eu vou apresentar para vocês, então, o nosso convidado aqui da noite, o Dr. Lucas Contini, que é o fundador e CEO, né, da Jaleco. E é médico anestesiologista também. Então, boa noite também, Lucas. Bem-vindo. Obrigado por ter vindo para cá. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Tudo bom, tudo certinho. Obrigado, gente. Bom, então, a gente fez vamos bater um bate-papo aqui rapidinho, né, sobre essa área de empreendedorismo aqui na medicina, né? Vamos lá, você empreendeu, você criou a Jaleco, né? Você saiu, foi o ponto fora da curva. E o que fez você perceber essa oportunidade de negócio? Qual foi o insight que você teve? Então, bom, primeiro, antes de começar aí, queria agradecer o convite, né? Agradecer toda a equipe aí do Med Carreiras e agradecer ao Silvio também por iniciar ali a apresentação sem falar exatamente quem é, né? Mas obrigado aí também pela semi-apresentação e obrigado, Júnior, aí também. Segundo papo que a gente bate aí esse mês, né? Então, bom, acho, para mim é super especial conversar com alunos, tá? Sempre é muito especial conversar com alunos, né? Há pouco tempo atrás eu estava aí na posição de vocês também, então acho que isso daqui que está sendo feito é, sem dúvida, algo que eu queria muito ter tido acesso durante a faculdade. Isso começa a responder um pouco do que o Júnior perguntou. Essa minha primeira resposta vai ser um pouco mais longa, que eu vou aproveitar para contar um pouco a história de como foi com o Jaleco e depois a gente poder engatar nas outras perguntas ali. Então eu vou demorar um pouquinho mais nessa resposta, depois as outras vão ser mais dinâmicas, tá? Prometo. E se eu falar demais, pode me cortar, tá, Júnior? Que eu falo pra caramba e eu falo meio rápido, então é difícil de perguntar no meio. Tá em casa, tá em casa. A história do Jaleco é uma história interessante, porque eu fiz medicina, estudei aqui no Rio também, e quando eu acabei minha formação, eu tinha certeza absoluta do que eu ia fazer. Então eu sabia exatamente, eu vou seguir a carreira de assistência e eu vou seguir também uma carreira docente. Eu gostava muito de dar aula.
né? Eu fiquei também com essas dúvidas na época, eu pensei em cardiologia, neurologia também passou pela minha cabeça, cirurgia, pensei em terapia intensiva, e aí na terapia intensiva eu conheci um anestesiologista que era intensivista, e aí eu fui para anestesia. Então, fiz a minha residência, mas uma coisa que nunca saía da minha cabeça era que existiam outras oportunidades que eu via pessoas de outras áreas aproveitando, e que na medicina a gente acabava naquela época sendo muito podado. É assim, você vai seguir assistência e no máximo uma carreira acadêmica, ou pesquisa. Mas ninguém falava de outras coisas, de outras possibilidades que existiam, que estavam ali, pouca gente fazia, mas a gente não conhecia. E um colega meu de faculdade me convidou, falou assim, cara, você gosta de dar aula, né, Lucas? Então vamos montar um... Assim, você acha que o jeito que os alunos estão aprendendo bate com a forma que eles querem aprender? Essa foi a primeira pergunta que ele me fez. Eu acho que não, porque na nossa época era assim, muito livro e artigo. E a gente já estava começando a ver gerações diferentes, geração que estudava por YouTube, geração que buscava outros tipos de conteúdo, multimídia. A gente começou a questionar um pouco isso, mas sem muita coragem de seguir outro caminho, né? Mas ele falou, cara, vamos montar alguma coisa em paralelo da nossa carreira na medicina e a gente vai testando. Se tiver espaço para fazer isso, se realmente a gente conseguir, aí lá na frente a gente toma uma decisão. Então a gente pegou um mercado super pequeno aqui do Rio de Janeiro, que é o mercado do acadêmico bolsista, né? Que é o aluno de medicina aqui do Rio, quando ele chegava no 4º ano, 5º ano, ele tinha que fazer prova de estágio para poder fazer um estágio no CTI ou numa emergência, que não é uma realidade do Brasil inteiro. A gente falou, vamos pegar esse público nichado. Na época existia um curso presencial que eu fiz para fazer prova de SUSEMI na época. E a gente falou, cara, vamos fazer um curso um pouco diferente. Vamos começar a fazer um presencial, mas também com um modelo híbrido. Jogar algumas soluções que a gente vê aí de coisas fora da área da medicina e ver se o pessoal gosta. Então eu era o primeiro professor. Eu juntei alguns colegas de turma lá que gostavam de dar aula também. A gente montou um curso presencial, mas que tinha um site, onde quem comprava podia logar naquele site e fazer questões, montar simulado, algumas videoaulas. E aí videoaula é super interessante, porque eu lembro quando a gente iniciou a parceria, né, com o grupo Edux, eu fui conhecer a Fábrica do Conhecimento, aí eu entrei lá num lugar enorme, tinha dezenas de pessoas, aí um para fazer isso, programador, 3 estúdios, um monte de coisa. Aí eu lembrando que quando a gente montou esse primeiro curso do Jaleco, era na sala da mãe do meu sócio, a gente estendeu um lençol verde, pegou 2 câmeras, ficava se filmando lá e eu passava a madrugada dando aula de coisa que eu nem tinha estudado ainda, porque era assim, eu anestesista tinha que dar aula de endócrino, pneumo, neuro, cardio, um monte de coisa. Isso lá em 2012 que eu estou falando, né? Então a gente montou isso. E começamos a perceber que o pessoal gostava mais da parte online até do que da parte presencial. Isso chamou muito a nossa atenção, mas na época a gente deixou ali, foi rodando. Até que chegou um momento que anunciaram uma prova de estágio, a gente ia montar o curso, mas aí cancelaram a prova. A gente falou, então não vai sair, cancela o curso. Faltando 2 semanas para a data, voltaram com o edital. E aí, às vezes a gente vê assim, qual foi a oportunidade que você viu de negócio? Ali a gente teve que se virar, falou, em 2 semanas não dá para alugar um lugar, não dá para montar, chamar professor, vamos ter que pegar essas videoaulas, eu passo 3 madrugadas aqui gravando e a gente monta tudo online e vê se pega, vê se cola. Diminuímos em 20% o preço na época. Essa prova tinha mais ou menos 1.200 pessoas que fazem por ano. Hoje em dia tem muito mais prova disponível, né? Então você tem vários hospitais. Na época era SUSEMI, estava começando prova de uma rede de hospitais grande aqui do Rio também. Desses 1.200 a gente tinha 200 por turma, por aí, umas 2 turmas por ano, que era o que a gente conseguia fazer. Quando a gente lançou o online, eu lembro que eu acordava 5 da manhã, ia para a residência, passava o dia inteiro na residência, saía de lá à noite, ia para a casa do meu sócio, virava a madrugada gravando, e aí ia para a residência, voltava, ficava 3 dias sem ir para casa. E aí botamos o curso no ar. Quando a gente botou o curso no ar, deu mais de 900 alunos. Então, assim, a gente foi de 200 para 900. E aí que a gente percebeu que, de fato, uma percepção que a gente tinha que o aluno de medicina era mais tradicional não era tão verdade assim. Ele estava aberto para esses novos formatos. Ele estava aberto para um pouco mais de EAD, de modelos multimídia. Foi aí que a gente percebeu a oportunidade de negócio. Mas, na época, era uma coisa super nichada. Era assim, Jaleco, a gente criou a marca Jaleco para a prova de plantonista do Rio de Janeiro,
com um público-alvo máximo de 1.000 pessoas. A gente fez essa migração para online em 2015. Então, ainda não era uma coisa que tinha um planejamento e uma proporção nacional, por exemplo. Então, a gente continuou fazendo isso em paralelo da nossa vida profissional, tá? Quando a gente estava no meio do caminho e que a gente começou a ver que a coisa estava andando, a gente começou a entender que, bom, existe uma oportunidade de negócio aqui para o Rio, mas que não é o negócio. Agora, pode ser que isso seja um movimento nacional. Então, quando a gente percebeu que o plantonista não ia ser o nosso produto, como é que a gente leva todo o conceito que a gente aprovou aqui para um nível nacional? Então, a gente começou a ver o que o resto do mundo estava fazendo. Então, a percepção de oportunidade, ela veio, no nosso caso, de duas formas. Uma, sorte. Então, a gente tinha uma percepção inicial e, por sorte, a gente foi forçado a validar isso com alunos. E os alunos gostaram. E a gente viu, bom, como que a gente leva isso para outras áreas? Será que isso funciona? Fomos olhar fora do país, porque aqui ainda não tinha nada em relação a isso. E vimos alguns cursos nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, que eram totalmente online e que os alunos faziam para se preparar para as provas da faculdade, para a prova de board, que alguns países a pessoa tinha que fazer. E aí que a gente viu, de fato, que existia uma oportunidade de negócio. Então, assim, essa sua pergunta, ela, com a resposta dela, eu consigo falar aí dos primeiros 5 anos que o Jaleco existiu, mas que era aquele período em que era totalmente assim, um teste. Então, a minha vida profissional era pautada ainda na medicina e na anestesiologia, o meu sócio cardiologista, mas em paralelo a gente fazia esses testes ali para ver se funcionava. E foi assim que a gente viu a nossa primeira oportunidade. Ah, não, entendi, beleza. Então, você falando isso, me faz pensar, porque quando você praticava a medicina, porque hoje eu acho que você não pratica mais, né? Hoje você está mais voltado para a parte empresarial, né? Isso. Eu saí totalmente da assistência. Ah, não, tranquilo. Então, quando você praticava, você era recém-formado, você estava na residência ainda e estava ali começando a empreender, você não chegou a ficar na dúvida, falar assim, caraca, será que eu vou abrir mão de uma carreira estabilizada para ir para um negócio que pode consumir meu tempo? Você teve algumas incertezas, assim, que te fez recuar um pouco? Então, eu tive, e aí isso vai muito ali de encontro da etapa que veio logo depois da que eu comentei. Porque chegou um momento em que a gente estava com uma coisa rodando e funcionando e começando a crescer, e por outro lado, a gente estava com a carreira médica crescendo muito também, porque a gente tinha oportunidades, a gente, enfim, era dedicado àquilo também. E chega uma hora que se você não tomar uma decisão daquilo que quer fazer na vida, você percebe que está fazendo 2 ou 3 coisas, mas todas meio mal feitas. Então chegou uma hora que a gente tinha que tomar a decisão. Ou eu me dedico à carreira da assistência, então no meu caso, anestesia, e aí eu tinha algumas oportunidades para abraçar, eu já estava num momento muito bom da carreira, ou eu me dedico a esse projeto aqui, que é inicial, mas tem a possibilidade de virar uma coisa muito maior lá na frente. A tomada de decisão aqui envolve várias coisas. Para tomar essa decisão, primeiro, empreender não é uma aventura, né? Empreender é um emprego, é um trabalho. A mesma dedicação que você vai ter como médico, você tem que ter para empreender também. Então, essa tomada de decisão é muito séria. Você tem que escolher o que você vai fazer. E no momento que você decide que vai empreender, tem que seguir em frente e se preparar, estudar, se formar naquilo. Mas, por outro lado, o que eu pensava? Pô, eu vou abrir mão de uma carreira que já está num momento muito bom, financeiramente o retorno já estava muito bom também, e eu vou abrir mão disso para fazer um teste que eu não sei se vai funcionar. Então, o principal para mim ali foram 2 pontos. Primeiro, planejamento. Então, eu planejei como que eu faria se nos próximos 1 ano e meio, por exemplo, a coisa não funcionasse. Então, quanto tempo eu vou testar isso? Vou testar por 1 ano, no máximo 1 ano e meio. Ok, não deu certo, o que eu faço? Não deu certo, eu volto e faço tal e tal movimento. Então, eu deixei isso organizado. E por que eu escolhi ir para o lado do empreendedorismo? Porque a oportunidade que eu vi ali, se fosse pensar financeiramente, certamente eu teria continuado com a medicina, porque no curto e no médio prazo é muito superior. Mas o que eu vi ali foi a possibilidade de trabalhar por um propósito. Então a gente conseguiu criar uma coisa que era uma plataforma que todos os alunos do Brasil iam ter oportunidade de entrar e a gente ia conseguir transformar
a saúde do nosso país através da educação e da tecnologia. Então, esse foi o propósito que me guiou e que guiou meu sócio na época para a gente decidir sair da assistência. Porque a gente nunca largou a medicina, né? Eu continuo me considerando um médico, só que hoje eu não estou atendendo um paciente. Quando acabar a minha vida, eu não vou ter atendido milhares de pacientes como eu teria se eu continuasse na assistência. Mas as pessoas que eu ajudei a melhorar a formação, a potencializar, e com os outros produtos que a gente atua agora lá na frente para o médico também, eu tenho certeza absoluta que ao invés de milhares de pacientes, eu vou conseguir ajudar milhões de pacientes. Então é como o lema lá do Johns Hopkins, né? Não sei se você já viu, que é salvando vidas 1 milhão por vez. Então, assim, você consegue atuar lá de cima e melhorar uma situação que é global. Então, isso foi o que me guiou. É claro que é desafiador. É claro que a minha família ficou preocupada, achando que eu tinha tido algum surto psicótico ali. Por que esse garoto está largando a anestesia, que é uma das melhores carreiras médicas financeiramente no curto prazo, para fazer um negócio onde ele vai ficar queimando dinheiro e nem sabe para onde vai sair, né? Os meus colegas de trabalho, eu falo assim, ó, o chefe da equipe, eu falava, ó, eu estou saindo para criar uma empresa, para empreender. Eles não entendiam isso. Hoje em dia, é muito mais palpável. Na época, a gente era um pouco tirado para... Ficou maluco, né? Alguma coisa está dando errado ali com o Lu. Conversa com ele, várias pessoas. Não, vamos bater um papo aí, o que está acontecendo? E eu explicava. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, mas não é uma aventura. Tem que ser uma tomada de decisão muito séria, porque ela envolve o seu futuro, o futuro da sua família. Você vai começar a atuar numa coisa que você não compreende tanto, você tem obrigação de estudar, você tem obrigação de fazer isso de forma ética, você tem obrigação, né, com os seus clientes. Então, é uma outra forma de atuar, mas que tem todas as necessidades e obrigações que um médico tem quando atende seu paciente também. É só assim você consegue empreender direito. Mas o grande caminho ali, a tomada de decisão foi, eu vou seguir o meu propósito e no final das contas eu vou estar salvando mais vidas, criando essa solução e crescendo no empreendedorismo. Então foi isso que pautou a tomada de decisão no segundo momento para sair da assistência e aí sim criar uma plataforma com abrangência nacional. Ah, entendi. Até porque também o conceito, né, de empreendedorismo é esse, de você conseguir resolver o problema das pessoas de uma maneira sustentável e que, de fato, o problema esteja sendo resolvido. E acho que vocês conseguiram alcançar esse conceito. Vocês estão resolvendo um problema que até então era uma demanda reprimida, ninguém sabia que as pessoas precisavam disso, né? E hoje você é o cara da medicina, né? A gente se salva por causa de você, inclusive. Mas, e é justamente isso que você falou. Você deixou de atender as pessoas e para poder ajudar a gente, ajudar os alunos. E me ajudando, eu vou estar ajudando os pacientes. Então, o seu alcance para ajudar as pessoas aumentou exponencialmente. É inacreditável. Mas você falou também da questão da sua família, né? Tipo, minha família me chamou de louco, surto psicótico. Você não tem nenhum empreendedor na sua família? Não, a minha mãe é nutricionista, é pesquisadora da UERJ, meu pai é médico, professor de anatomia na UERJ também. Então, ambos são professores da UERJ e o resto da família tudo é médico, advogado, psicólogo, muita gente da área da saúde, do direito. Não tem ninguém que empreende, ninguém na família, enfim, a minha influência para empreender, assim, eu até às vezes tento voltar no tempo para entender o que me fez querer empreender, mas o meu sócio que me chamou, vamos criar um negócio, mas que na época era mais para um curso diferente, então não tinha muito essa... E aí a gente começou a ler, estudar e ver cases de outras empresas e ver coisas legais sendo feitas. Eu acho que a nossa maior influência foi o que a gente conseguiu encontrar na mídia de casos que funcionaram e alguns empreendedores que a gente começou a conhecer e conversar. Mas na família eu não tinha nada, nem ninguém que tenha seguido esse caminho. Mas eu tive muito apoio. Tanto, enfim, meus pais sempre, enfim, apoiaram. Minha mãe, inclusive, é da empresa até hoje. Então, ela foi a primeira funcionária do Jaleco que continua lá. Então, e o meu pai também dá aula de anatomia. Então, vocês já viram as aulas, né, do professor Marco Aurélio, ele é meu pai. Caraca! Então... e além disso, a minha esposa também, na época, eu falei, olha, ela é anestesista também, eu falei, olha, eu vou fazer um teste aqui, eu vou tentar. A gente vai ter que segurar a onda, porque
O grande problema de você sair da assistência para começar a empreender é que você tira o seu gerador de receita, então você para de ganhar dinheiro e passa a ter que gastar, porque o seu negócio no início, você tenta fazer coisas mais baratas, mas você tem algum custo. Então chega uma hora que o dinheiro começa a acabar. Isso é interessante, porque quando a gente estava começando e lançou a primeira plataforma Jaleco de reforço universitário mesmo, foi em dia 2 de março de 2018. 3 de março, na verdade, foi do 2 para o 3, né? De madrugada a gente lançou, testou, funcionou, começamos a fazer a divulgação. A gente bancava, eu e meu sócio, com o nosso dinheiro, que eu tinha juntado lá como médico. Chegou um momento no final do ano que o dinheiro estava acabando já. E ainda não, a gente queria investir em crescimento, né? Uma startup, normalmente, você faz o que a gente chama da curva J, né? Primeiro, o seu fluxo de caixa fica negativo por um tempo, aí você vai criando, no nosso caso, conteúdo, tecnologia, um time de marketing, montando tudo, até que o seu fluxo de caixa começa a ficar positivo e cresce. Nesse período ali da barriguinha para baixo do J, você precisa de alguém para financiar. No caso, a gente, no início, mas chegou uma hora que o dinheiro acaba. Então, esse foi o momento em que a gente teve que, de fato, dar um outro passo na história da empresa, porque você passa a precisar conversar com pessoas de outro nível. Então, a gente nunca tinha montado um plano de negócio, porque a gente não fez nenhum tipo de formação. A gente não fez MBA, curso, nada. A gente lia algumas coisas e tentava. E ali a gente começou a estudar como é que eu monto um plano de negócio, um plano estratégico, como é que eu vou falar com o investidor para ele investir na minha empresa. Então, a gente montou. Eu lembro até hoje, eu juntei um dinheiro, falei, isso aqui é o dinheiro que eu vou gastar para conseguir atrair algum investidor para o meu negócio. A gente chamava de custo de aquisição do investidor. Estava brincando. Que leva para almoçar, paga um vinho, faz não sei o quê. Até que uma hora esse dinheiro estava acabando, já tinha falado com uns 40, ninguém queria investir na empresa, então já estava aquele desespero, e aí eu ia para o restaurante, eu via que pedia um vinho, já dava aquele suor frio, aí no final, na hora da conta, eu rezava, cara, tomara que ele pegue a conta, tomara que ele pegue a conta. Aí quando eu ia fingir que ia pegar, mas eu até ia devagar, para ver se dava tempo. Aí eles pegavam, não, pode deixar que eu pago, não, tudo bem, obrigado e tal, porque o dinheiro já tinha acabado ali. Mas a gente conseguiu. E o que é interessante, eu sempre falo isso, você vai escutando não. Ah, seu negócio é muito legal, mas eu não vou investir. Ah, gostei de você, mas não vou investir. Até que um momento você escuta o primeiro sim. Então, sei lá, você escuta 40 não, ficou 1 mês e meio apresentando para pessoas. E você acha que acabou. Nesse meio do caminho, eu pensei em desistir várias vezes, falei, não vai dar certo. Eu vou voltar a dar plantão para fazer um dinheiro, a gente retoma o projeto. Mas o grande negócio que tanto se fala, que é a resiliência, quando você vive na prática, que você vê que não é só um jargão, né? Não é só uma coisa banalizada, é a maior verdade de todas. A gente quase desistiu, mas a gente não desistiu. Aí quando você ouve o primeiro sim, você entra num ciclo que eu sempre comento, que é começa a entender a cabeça do investidor. Investidor, ele não tem nenhum problema em pegar o dinheiro dele, investir em você e o negócio dar errado, ele perder esse dinheiro. Ele tem problema em não investir em você e você dá muito certo, ele perdeu. Ele deixou de ganhar. É o FOMO, é o Fear of Missing Out. É o que mais fala. Ele tem medo de não entrar. Então, quando uma pessoa fala sim, na próxima reunião você já fala, fulano falou sim. Pô, mas se fulano falou sim é porque ele viu alguma coisa aí. Será que vai dar certo? E se der certo eu não entrar? Então, depois do primeiro sim, você aumenta o seu percentual de pessoas falando sim também. E ali a gente conseguiu fechar 4 pessoas para investir, 2 pessoas de mercado financeiro, enfim, de grandes empresas, de ex-sócios de grandes fundos, uma pessoa de startup que já tinha criado um data center, enfim, uma pessoa que investe em várias startups, e uma pessoa com muita relevância no meio da saúde, também CEO de empresa, de conselho administrativo de empresa grande de saúde, então um médico. Então a gente conseguiu 4 pessoas para investir no projeto e com isso a gente montou um conselho onde a gente tinha reunião todo mês e ali isso sim fez a gente ganhar muita experiência. Então, o que eu acho que ajudou a gente, o apoio da família, além disso, quando a gente conseguiu esses investidores, o apoio dos investidores, então assim, procurar pessoas do bem, pessoas que vão te ajudar, pessoas que são a favor do negócio e não pessoas que querem botar um dinheiro para tirar um dinheiro logo depois, né? Porque é o conceito de anjo aqui no Brasil, né? Você tem os vários tipos de investimento. O investimento que chama de seed, né? Que é a semente,
o investidor anjo, que é aquele que bota um dinheiro, você tem que tomar muito cuidado para trazer pessoas que são a favor do seu negócio. Então, eles sempre apoiaram muito a gente. Então, acho que isso, apesar de não ter ninguém na família, eu tive muito apoio, e já até antecipando uma coisa que eu sei que você vai perguntar, os exemplos, né? Os meus investidores foram grandes exemplos para mim, que me ajudaram muito. Mas outra coisa é conversar com outros empreendedores, inclusive concorrentes. Então, hoje, a gente tem uma relação muito boa com a concorrência. Eu falo todo mês com meus concorrentes. A gente conversa, e aí, desafio? Putz, tomei o site foi hackeado, a gente teve que fazer isso. Aí vai conversando e vai trocando informações. Eu tive muitos bons exemplos de empreendedores que me ajudaram muito, né? Enfim, alguns que vocês conhecem, pessoas que começaram junto comigo, como o Bruno Lagoeiro, do PebMed, muitos já devem ter visto o aplicativo do Whitebook, o Vander Cortese, do BIP Saúde, que é o aplicativo de vacina. Enfim, várias pessoas que foram ajudando ali. E os nossos investidores que foram, assim, grandes exemplos para a gente. Essa questão aí de ouvir vários nãos um seguido do outro é complicado, né? Muitos empreendedores acabam desistindo por conta de muito não, e chega uma hora que não aguenta mais e volta, vai para outra coisa. Mas antes dessa ideia do jaleco, tudo bem que vocês tinham a pretensão de criar um curso presencial para poder suprir lá as necessidades da Suzeme, mas vocês, antes de criar esse curso, durante a sua vida acadêmica na faculdade, você tinha a intenção de empreender alguma coisa ou não? Era mais, quero ser médico, quero clinicar, quero, enfim, praticar medicina? Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado em empreender. A única coisa que eu pensava, assim, era talvez criar alguns cursos de algumas coisas, mas, assim, super tradicional. Eu nunca tive nunca fui tão inserido na tecnologia como eu sou hoje. Então, hoje a gente criou uma empresa de tecnologia e conteúdo. Então, a gente é uma Health EdTech, então uma empresa de tecnologia educacional que atua na saúde. Mas a gente tem um time de engenheiros, time de produto, time de design, tudo dentro de casa, todas as plataformas, é tudo nosso. Então, a gente tem uma engenharia de softwares e dados, tudo feito dentro de casa. Eu nunca imaginei isso. Então, eu não era tão inserido assim. E a minha ideia era realmente ir para assistência e, no máximo, empreender dentro da assistência, porque empreender, você tem várias formas de empreender. A primeira é quando você quer... Empreender é resolver um problema, né? Então, você quer resolver um problema. Pode ser um problema seu, que você teve, e isso te dá uma ideia para você empreender. Pode ser um problema que você vê de outras pessoas. Pode ser um problema de uma empresa, mas o principal é você perceber um problema e querer resolver. Eu pensava um pouco nisso, assim, de montar uma clínica com algumas coisas diferenciadas que eu via que não funcionavam. O meu curso ter algumas coisas diferentes que eu também via que não funcionavam na prática. Mas eu nunca pensei de fato em empreender. A minha ideia era realmente ir para assistência médica e, no máximo, ter algumas iniciativas dentro daquilo. Não, beleza, também. Pessoal que está assistindo a gente aí também, eu acabei esquecendo de falar que vocês podem fazer perguntas, tá? Que a gente vai dedicar os minutos finais aí para abrir para as perguntas de vocês. Então, aproveitem aqui o cara que está aqui com a gente, porque dá para tirar bastante coisa aqui. Muito conhecimento, muito benchmarking. Falando em benchmarking, você tinha comentado também que você tem uma relação muito boa, né, com a concorrência. E isso é muito bom também, isso ajuda muito, porque às vezes você não sabe como resolver um problema, e ele sabe e vai se ajudando e vai estimulando o produto ofertado para os seus clientes, né? Então, aquelas 5 forças de Porter, né, a rivalidade entre os concorrentes se tiver tudo em consonância, perfeito, dá para andar bastante. Enquanto o pessoal manda aqui as dúvidas, algumas perguntas, você tem alguma dica para dar para o pessoal que quer empreender? Tenho. Até antes eu vou puxar um pouquinho desse gancho que você falou de concorrência, que isso geralmente é uma coisa que o pessoal pergunta e que eu tinha uma visão completamente diferente de concorrência, né? A concorrência, no final das contas, ela é um presente. E eu vou te explicar por que a concorrência é um presente. A pior coisa que tem é você atuar sem concorrência. O seu produto ou aquilo que você está criando e produzindo e vendendo ou oferecendo fica completamente estagnado quando você não tem concorrência. E a gente pôde ver isso como a história de, enfim, várias histórias, como Blockbuster versus Netflix, e algumas histórias aí que a gente conhece mais clássicas, como Microsoft, por exemplo.
Mas outras coisas, assim, uma coisa que eu me lembro foi quando a gente começou a nossa plataforma, eu já conhecia o pessoal que é hoje o nosso maior concorrente, e a gente até chegou a pensar em fazer uma coisa junto antes das duas plataformas existirem e tal, e eu continuava em contato com eles. E eu lembro que a gente falava assim, eles diziam, pô, quando vocês apareceram com os conteúdos lá, um monte de médico dando aula e tal, pô, a gente teve que subir o nível aqui. Aí eu falava, pô, quando vocês apareceram lá com aquele marketing digital mais forte, a gente teve que também investir mais aqui. Então, um vai levando o outro. O que não pode é ter uma visão deturpada de inimizade, nem nada disso. Então, você tem que saber tudo que o seu concorrente faz. Então, isso é importante até para você estar sempre botando um passo na frente, mas tem que ter uma relação boa. Eu lembro que quando a gente estava para lançar a plataforma, estava 3 meses produzindo a plataforma, a gente ia lançar em março, quando foi fevereiro, o Descomplica, né, de pré-vestibular, lançou uma plataforma que concorria com a que a gente ia lançar. O meu sócio me ligou 1 da manhã, a gente não dormiu mais, foi aquele desespero, pô, empresa gigante, já era, acabou o projeto antes de começar. E, na verdade, a gente seguiu, a gente tocou, a gente estudou a plataforma deles, fez um monte de coisa melhor, outras deles eram muito melhor, e aí a gente foi tentando evoluir, equiparar, superar, e por acaso, nas 2 semanas atrás, eu estava numa videoconferência com o cara que fundou, né, com o Marco, então, estou batendo papo, e aí, o que você acha? Pô, aí, como é que tá? Quais são os seus desafios e o seu? Então, isso ajuda muito. Acho que a concorrência a gente tem que ter uma visão de que ela vem para somar. Você não pode ver como inimigo, você não pode ficar chateado com a concorrência, você tem que pegar, estudar aquilo ali a fundo e tentar fazer melhor. E aí o teu concorrente vai tentar fazer melhor também e vocês vão fazer os melhores produtos sem dúvida. Então um vai alavancando o outro. Em termos de dica, antes de entrar aí no perguntas e respostas dos alunos, a minha dica é que tudo aquilo que você faria para ser um bom médico, você pode fazer para ser um bom empreendedor. Eu julgo que o médico ele é uma boa profissão, ele forma bons empreendedores, porque o médico é muito estudioso e o empreendedor tem que ser muito estudioso. Como eu falei, não é uma aventura, tem que ler muito, tem que estudar muito. Tem que ler livro toda semana, tem que estar matando um livro ali. Tem que estudar o concorrente, tem que estudar outras coisas que estão acontecendo no mundo, tem que ler jornal de tecnologia para ver como é que as coisas estão evoluindo, tem que fazer reunião com outras pessoas de outras empresas para você aprender sobre eles. Então você tem que estar continuamente estudando. E a segunda coisa é que, principalmente as startups, né, que vivem num mundo de incerteza, de como é que vai ser amanhã, vou crescer, não vou, diferente das empresas maiores, você passa a ter que tomar decisão muito rápida, com muito pouca informação. Então, é quase que uma decisão heurística ali, que o médico faz muito. A gente conhece muito pouco sobre o corpo humano e a gente toma as decisões rápidas para salvar a vida de um paciente. Então, o médico é muito bom para empreender. Qual o ponto negativo? É a aversão ao risco. O médico, ele quer sempre a coisa mais complexa, mais completa também para o seu paciente, a melhor opção sempre, com o mínimo de risco, que é o natural da medicina. Quando você vai empreender, não é assim. Eu não posso lançar a melhor plataforma com tudo perfeito, senão eu não vou lançar nunca. Então você tem que começar a se acostumar com soluções de curto prazo, com o que a gente chama de produto mínimo viável, né, que é o MVP. Então você conseguir lançar uma coisa rápida e tomar risco. Risco de que o negócio não vai funcionar, você vai ter que criar outro. Então isso é só a única coisa que o médico precisa aprender para começar a empreender. Agora, eu acho que hoje existe um caminho muito melhor para o empreendedorismo do que tinha na minha época. Tanto que vocês já estão conversando sobre isso na faculdade. Então, a minha dica é estudem. Começa a ler, começa a estudar empreendedorismo, começa a estudar os cases e ver se você teria interesse em fazer alguma coisa assim, ao invés de seguir pela carreira da assistência, tá? Mas como eu falei, é uma profissão, não é uma aventura. Não é verdade. Bom, seguindo aqui então um pouco para as perguntas, né, e para os comentários que as pessoas fizeram aqui, a Cristina Carneiro, ela falou com relação à sua atuação no Jaleco, né? Falando assim, continua com excelência na medicina, formando médicos com qualidade, promovendo material de qualidade para os futuros médicos. E uma pessoa anônima fez uma pergunta bem importante também. Como é que vocês buscavam esses contatos de possíveis investidores? Isso aí sempre perguntam. Não tem muita receita de bolo, tá? Como é que funciona investimento de startup, né? É um mundo que chamam do Venture Capital, né? O VC. Você tem uma curva em que
esse investimento ele vai sendo cada vez maior, né? Então, no início, você precisa de investimentos menores, que é o que falam do family and friends, né? Então, você procura família, procura amigos. Eu sempre falo que eu sou contra isso, que eu acho que você não pode empreender com o seu dinheiro ou da sua família ou dos seus amigos. Você tem que empreender com o dinheiro dos outros. Isso até os mais antigos no Vale do Silício colocam isso como um dogma. Empreender tem que ser com o dinheiro dos outros, porque senão você fica totalmente enviesado, com medo de perder o dinheiro da sua família. Então eu sempre pulo essa etapa do Family and Friends e vou para o primeiro, que são os investidores anjos, ou o seed money, né, que é o semente que se fala, né, que é um investimento menor, que a pessoa bota ali 50 mil, 100 mil, 200 mil, e não aqueles investimentos de fundo de investimento. Quando você vai falar com essas pessoas, tem várias formas de procurar. Hoje em dia existem plataformas de investidor anjo, existem comunidades de investidores anjos, enfim, mas como é que eu acho que foi a melhor forma para mim? Indicação. Então eu fui conversar com pessoas que eu conhecia, ou que empreenderam e criaram uma empresa e tinham um investidor para indicar algum outro investidor, ou que trabalhavam no mercado financeiro e conhecia pessoal de fundo, não para o fundo investir, mas para as pessoas na física apresentarem, ou ia falar mesmo com os fundos, sabendo que eles não iam investir, mas poderiam indicar alguém. Então, pelo menos as primeiras 10, 15 pessoas que eu falei, eu já sabia que não ia investir. Mas eu queria só que elas falassem, gostei da tua ideia, gostei de você, não vou investir, mas vou te indicar alguém. E com isso você vai abrindo o seu leque. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar pessoas físicas, tá? Tanto em fundo de investimento, pessoas que eu conhecia que empreendiam e que tinham investidores, e aí uma pessoa vai apresentando a outra, você vai abrindo o seu leque. Isso é importante, porque você trazer pessoas indicadas é fundamental. E aí qual foi o nosso processo de decisão? A gente vai atrás de quem faz sentido, é o chamado smart money. Fica dinheiro pelo dinheiro, eu pego um empréstimo, depois o negócio dando certo, eu devolvo. Eu queria pessoas que fizessem a diferença, que além do dinheiro trouxessem conhecimento, abrissem portas para a gente poder seguir com a nossa empresa. Então a gente pegou pessoas ali que batiam muito bem com o propósito da empresa, acreditavam no propósito. E diferente do que as pessoas acham, ninguém investe na sua ideia. Uma das coisas menos importantes que você tem quando você empreende é a ideia. A ideia que você teve, outra pessoa já teve, outra pessoa até já resolveu. O que muda é você resolver esse problema. Então, por exemplo, o Mark Zuckerberg não inventou a rede social. A rede social já existia há mais de 20 anos. Ele resolveu o problema das redes sociais. Ele criou uma melhor. Então, as pessoas investem em você. Se você chegar lá, o Júnior, cara, eu tenho um projeto, isso, assim, eu falo, esse cara não vai entregar esse projeto, eu não vou investir, por mais bonito que o projeto seja. Mas assim, você me traz um projeto meio mais ou menos, mas eu vejo que é uma pessoa super dedicada, vai entregar, ou já teve um case anterior, e então traz muita credibilidade. Falo, cara, ele vai conseguir, no caminho ele vai melhorar isso e vai fazer um negócio maior. Então você investe na pessoa. Por isso que é muito importante você trabalhar a sua apresentação e conseguir envolver a pessoa que você está apresentando. Depois desse período de anjo, você chega nas séries, né? Série A, Série B, Série C, que aí são investimentos cada vez maiores. 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, bilhões. Né? Então você vai crescendo isso. E aí você já entra no mundo dos fundos, né? Dos fundos de investimento de VC. Quando passa para um valor muito maior é o private equity, né? Que aí são investimentos muito maiores, empresa já mais consolidada, não nesse momento inicial de startup. Tem uma das maiores grupos filantrópicos do mundo de empreendedorismo, que é a Endeavor, que tem até um manual, né, de investimentos, onde ele explica cada momento desse, como procurar, onde. Tem uns materiais bem legais, a gente é uma empresa scale-up da Endeavor, então os materiais deles são muito bons para você estudar empreendedorismo, e eles têm uma rede de mentores aí super robusta também. Então quem tiver interesse pode jogar lá no Google Endeavor, mapa de empreendedorismo, que vocês vão encontrar lá uma explicação mais aprofundada. Beleza. Isso aí que você falou é a capacidade de execução, né? Muitas pessoas vão ter a ideia, eu inventei o foguete, eu inventei o avião. Tá, mas você executou a sua ideia? Se você não executar, a sua ideia não tem valor nenhum. Você tem que ter uma capacidade de execução factível para poder, de fato, resolver o problema dos outros, né? Indo para a reta final agora aqui da nossa conversa, se tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade também. O pessoal deve estar adorando ali.
Mas como é que você vê o seu mercado daqui a uns 5, 10 anos, mais ou menos? Como é que você acha que vai estar esse mercado de educação, de aulas online, daqui a esse tempo? Então, eu acho que hoje a gente está atuando, né, assim, hoje eu não... O que a gente faz no Jaleco, né? A gente começou o nosso trabalho atuando no aluno de medicina, né? Mas a nossa ideia é fazer o que a gente chama do lifelong learning. Então, a gente ter soluções educacionais para a jornada toda do médico e do profissional de saúde como um todo. Então, eu acho que essa parte que a gente está hoje operacionalmente, que é o EAD não regulamentado, tende a crescer muito. Então, acho que isso vai crescer muito com soluções em vários formatos e todo mundo vai estar estudando pela internet em parte e presencialmente em parte. Alguns cursos, como medicina, com uma carga presencial muito maior, alguns outros cursos, hoje em dia, já são totalmente EAD. Então, tudo vai depender do tipo de curso e do que você consegue ensinar à distância e o que você não consegue ensinar à distância. Mas eu acho que é um mercado que só vai crescer. Agora, uma coisa que eu acho importante é todo o resto, né, daquilo que a gente vai fazer, que é potencializar o profissional de saúde com várias ferramentas. Isso é o que eu acredito que é um mercado que vai crescer sem parar. Então, eu vejo como um mercado em expansão. As faculdades estão começando a adotar cada vez mais, as pessoas estão adotando cada vez mais, os hospitais também. Então, eu acho que o mercado de Health EdTech é um mercado que só cresce. Nos próximos 10 anos, sem dúvida, vai continuar crescendo. E eu publiquei aí, eu mandei um link, que é um artigo que eu escrevi com mais 2 colegas, que é exatamente sobre essa questão de tive uma boa ideia, eu sou um empreendedor, né, que é isso que você falou. Ter a ideia é só um passo que não é nem o mais importante, né? Então ali eu troco algumas experiências que a gente teve ao longo do caminho do Jaleco. Quem tiver interesse vale acessar lá para ler, não é nada demais, não é uma leitura complexa, mas eu acho que dá para impedir algumas pessoas de cometerem erros que eu cometi. Acho que isso é o principal para a gente empreender, aprender com o erro dos outros e não com o nosso. Mas está no mudo aí, Júnior. Ah, não, beleza, estava no mudo. Não, eu falei para depois você encaminhar esse artigo aqui no chat da reunião, porque eu não tenho acesso a esse chat aí que você mandou. Eu quero ler esse artigo aí, isso aí vale ouro também. Mas, tá, aí também mais uma pessoa perguntou, de novo, né, aquela questão, qual é o último conselho que você dá, então, para quem quer ascender esse lado de investidor, esse lado investidor, na verdade? Então, uma das coisas que eu percebi ao longo dessa trajetória com relacionamentos com o investidor é que a pessoa que investe em startup é uma pessoa que também está em busca de um propósito igual o empreendedor. Poucas pessoas estão fazendo ali um investimento para ganhar dinheiro de fato. Sabem que podem ganhar, mas sabem que podem perder. São pessoas que estão entrando num risco muito grande. Mas você vê que são pessoas que estão muito ali pela jornada também. Então, empreender é uma coisa que você tem 2 braços. Você tem um braço daquilo que você quer fazer, o propósito, e você tem um braço financeiro, que a gente vai ficar de tal tamanho, vai gerar tanto de dinheiro, vai valer tanto lá na frente. Esse caminho final, que é eu vou chegar nisso aqui, ele é importante, mas o principal é a jornada que você vai fazer até lá. Então, é muito importante que você mostre para as pessoas aquilo que você está criando, o porquê daquilo que você está criando, as pessoas que você está atraindo, como é o clima da sua empresa. Porque uma coisa que eu percebi é as pessoas certas que vão investir são aquelas pessoas que querem viver essa jornada também, querem fazer parte dessa história. Não são pessoas que estão ali investindo para ter um retorno financeiro só. Elas sabem que podem ter um grande retorno, sabem que podem ter nenhum, mas sabem que estão investindo numa pessoa que eles gostaram, num empreendedor que eles gostaram, num projeto que parece ser legal, ou seja, a jornada vai ser muito boa. Então, assim, para chegar nessas pessoas, é aquilo que eu falei, você vai em outras pessoas que você conhece e vai tentar fechar aí esse ciclo e começar a uma pessoa indicar outra, que indica outra. Eu procurei pessoas do mercado financeiro que foram me indicando e procurei alguns fundos, mandei e-mail para fundo de investimento, fui fazer a apresentação sabendo que eles não ia fazer sentido pelo valor que eu queria levantar de investimento, mas elas iam me indicando outras pessoas. Então, eu acho que
essa parte de relacionamento com o investidor é mais ou menos isso que eu teria de dica para dar também. Você falou um negócio importante que eu li uma vez e isso me marcou para sempre. Inclusive, eu quero até tatuar isso. Ia tatuar semana que vem. Que é importante ter um fim para sua jornada, mas no fim o que importa é a jornada. Então não adianta você só pensar no produto final. Você tem que ver todo o processo, do início, meio e fim. E esse processo tem que entregar qualidade, tem que ser aquilo tudo, fazer parte do mesmo... das mesmas missão, visão e valores do final que você quer alcançar. Então, acho que tem só mais 2 perguntinhas aqui, vou aproveitar essas 2 últimas, aí depois a gente encaminha para o encerramento, tá? Porque eu acho que a gente pode estudar mais um pouquinho. Então, estão me perguntando com relação ao plano B. Você tem algum plano B dentro da Jaleco, caso alguma coisa dê errado, e algum plano B para a sua própria vida, em maneira pessoal? Hoje em dia eu já estou bem, assim, eu acho que está bem encaminhado o nosso projeto. É claro que a gente sempre tem alguns planos B, né? Quando você é médico, o plano B é um pouco mais óbvio, né? Você tem a sua carreira ali que você não volta do jeito que estava, mas você consegue, de alguma forma, voltar. Então, enfim, é difícil um médico morrer de fome, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Mas é muito difícil, porque você tem muitas oportunidades. Então, profissionais de saúde como um todo acabam tendo essa oportunidade para você voltar para o mercado. E se você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa boa no que você faz, vai ter espaço. Então, o meu plano B sempre foi ali eu voltar a ser anestesiologista, né? Hoje em dia eu estou muito menos preocupado com isso. Se a gente já tem um projeto bem robusto, a empresa já cresceu bastante, a gente já fez as rodadas de investimento, a gente está agora finalizando uma outra rodada super importante aí para a nossa empresa. Então, acho que o caminho já está desenhado de forma que eu nem olhe mais para plano B, mas ele sempre existe. Eu acho que na vida a gente sempre tem que ter o plano B. Você sempre tem que ter o que eu vou fazer se isso tudo aqui der errado. Como para o médico é um pouco mais fácil, é mais óbvio esse plano B, que é voltar a exercer a assistência médica, eu não me preocupo tanto com isso. E hoje, no momento que a gente está, eu acho que se tudo der certo, eu não vou precisar desse plano B mais. Isso aí. E também estão pedindo uma indicação de algum livro de conhecimento sobre empreendedorismo. Você tem um livro na ponta da língua, assim? Então, tem alguns livros, eu até vou mandar depois, eu posso até passar para a Daniele depois, né, para botar lá botar para o pessoal, Instagram, em algum lugar. Eu tenho algumas relações de livros que eu acho que são fundamentais. Tem 2 livros que são os que eu mais gosto. Para startup, hoje em dia, o grande conceito de startup enxuta, né, do Eric Ries. Então, esse é o livro que é o Lean Startup, ou em português, Startup Enxuta. Acho que esse é o livro que tem que ler já de cara, que ele ensina o que ele fez. Ele pegou o conceito lá aí vocês vão voltar para a aula de história aí do toyotismo, né? Ele pegou aquele conceito da Toyota, de que você tem que fazer uma manufatura enxuta, que eles chamavam, né? Que é assim, você não vai sair produzindo um monte de coisa que você não sabe se vai vender, que era o Fordismo, lembra? Você vai produzir sob demanda, você vai ter aqui controle de qualidade para não precisar ter nenhum excesso, nada jogado no lixo. Então, é um processo que corta completamente tudo que você teria que jogar no lixo. Então, você otimiza a sua produção baseado naquilo que é necessário. Então, ele falou, uma startup ela não pode sair produzindo um monte de coisa que vai jogar no lixo porque ela já tem pouco, tem que otimizar. Então, ele pegou o processo de Lean Manufacturing, que é da Toyota, e trouxe para a realidade das startups. Então, Startup Enxuta é um. E outro, tem todos os livros do Jim Collins, mas o principal deles que é o Good to Great. O Jim Collins, para mim, é um dos maiores escritores aí em relação à liderança e também empreendedorismo. E ele coloca ali alguns conceitos, ele pegou as maiores empresas dos últimos 50 anos e viu todas que eram boas e foram para great, né? Então, que ficaram assim, melhor ainda, feita para vencer. E o que tinha de características ali. Então ele fala, uma das características é que eles tinham um líder, que é o que eles chamam do líder level 5, né, nível 5. É o level 5 líder. Então ele coloca quais são as características desse líder. Aí ele bota lá, então tem o cara do Walmart, tem não sei quem, aí ele vai colocando isso. Como que você escolhe o que você vai fazer para empreender? É o conceito do porco-espinho, que eles chamam, Hedgehog Concept, que você tem que fazer um negócio, eu falo que isso aí vem de uma
de um conto antigo, que é o conto da raposa e do porco-espinho, que a raposa sabe muitas coisas, o porco-espinho sabe bem uma coisa. Então ele puxa isso para dizer, você tem que fazer uma coisa que junte 3 conceitos, que tem que ser lucrativo, porque senão seu negócio nunca vai funcionar. Em algum momento ele tem que ser financeiramente viável. Tem que ser algo que você vai ser apaixonado por isso. Você tem que ter paixão por aquilo. E tem que ser uma coisa que você consegue ser o melhor. Porque não adianta eu agora falar que vou criar um foguete, criar uma startup de foguete. Eu não consigo criar o melhor foguete. Então eu vou sempre ficar ali na margem. Eu não vou criar, por exemplo, o Jaleco se eu não achar que eu posso ser o melhor plataforma de ensino do mundo. Eu posso ser, eu sei que a gente pode ser. Pode ser que a gente acabe não chegando lá, mas a gente tem a capacidade de fazer isso. Então, juntando essas 3 coisas, é o Red Rock Concept. Então, ele fala várias coisas assim. Primeiro você traz as pessoas, depois você vai ver o que cada pessoa vai fazer, mas se é alguém bom, você tem que trazer para a empresa. Então, várias coisas que eu usei na história ali do Jaleco também, que funcionou muito bem. Esse é o livro são os 2 livros que eu mais indico. O Good to Great, do Jim Collins, e o Lean Startup também. Esses são os 2. Agora, tem vários outros para indicar. Eu mando a relação para vocês com os prints, e depois vocês divulgam aí para o pessoal. Mas tem muito livro bom para ler. Na saúde tem um que é legal, que eu não lembro, acho que é Se a Disney Administrasse o Seu Hospital, alguma coisa assim, que ele pega os conceitos de sucesso do cliente, de produto da Disney, e se esses caras viessem administrar um hospital, como que seria esse hospital? Esse livro é super legal também. Então tem vários livros bons, é difícil falar um só. Não, sem problema. Lucas, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado pelas dicas que você deu aqui, pela disponibilidade para estar aqui com a gente conversando. Para todo mundo que está assistindo em casa também, obrigado pela presença. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. E é isso. Você quer fazer alguma consideração final? Não, é só agradecer aí mais uma vez o convite do Med Carreiras. Acho que a iniciativa é super legal. Eu lembro quando a Ligiane comentou comigo, quando eu fui lá no Citar, eu vi lá na parede, assim, eu perguntei o que era, e depois ela até me explicou melhor. É uma coisa uma iniciativa que tem que ter, a gente não tinha, né? Na minha época isso não existia, então acaba que a gente fica completamente perdido. Desde a carreira na assistência a gente já fica perdido, e se quiser alguma coisa fora da assistência, então já era, né? Então, além de agradecer e dar os parabéns pela iniciativa, eu fico aí à disposição. Então, se tiver qualquer outra oportunidade aí de bater um papo com a aluna, eu estou sempre à disposição e querendo participar. E obrigado aí a todo mundo que teve paciência de escutar até agora, já quase 8 horas da noite, né? Eu falando aqui um monte de besteira, mas espero que tenham conseguido absorver alguma coisa. É o que eu falo. O principal para mim não é ensinar o que dá certo, é pelo menos passar o que não fazer para você, né, aprender com o erro dos outros, e não aprender com seus próprios erros, que é sempre mais doloroso. E também tentar divertir um pouco aí, contar umas histórias interessantes. Espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo. Foi ótimo. Então tá, gente. Obrigado. Então, boa noite para todo mundo. E a gente vai encerrar então aqui a live, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite aí.